Hoje, 8 de março de 2026, eu sou Narídia Araújo Leite, ativista pelos direitos humanos. Estou falando com vocês do Brasil. Hoje é Dia Internacional da Mulher. Parabenizo a todas as mulheres do mundo, mães, esposas, filhas, profissionais de todas as áreas, raças, credos. E quero falar com vocês hoje especialmente sobre as mulheres vítimas, que são indivíduo-alvos, target indivíduo, e que enfrentam e ao que sobrevivem. E essas mulheres muitas vezes sobrevivem a certos fatos de violência sem perceber e saber dar nomes a esses cometimentos que contra elas são feitos, realizados, e não sabem também classificar ao que estão sendo submetidas. São mulheres que não têm conhecimento, em maioria, das áreas de saúde, psicologia ou psiquiatria. Hoje eu quero homenagear esse grupo de mulheres de maneira especial. Essas mulheres TIAs ou TIs que são apreendidas por um sistema tecnológico chamado Sistema Tecnológico, e também conhecido e difundido como Organização Marginal de Prática de Crimes Tecnológicos, certo? E essas mulheres são perseguidas em seu dia a dia, ameaçadas, difamadas, caluniadas, impedidas de obter escalas de avanços em seus projetos de vida. Mulheres que se veem impedidas de uma vida afetiva normal, casar, ter filhos e muitas vezes afastadas de suas famílias e de seus amigos. São excluídas ou são deixadas de lado, certo? Muitas mulheres que sofrem esses abusos psicológicos em qualquer ambiente, lugar, essa continuidade desses movimentos e violências são formas de violência que visam controlar, degradar ou anular a vontade de um ser humano por meio de danos emocionais diferentes são da agressão física, tá? Essas violências, elas costumam ser bem sutis, graduais, dificultando a percepção da vítima e das pessoas que estão ao seu redor. Nós temos várias táticas de manipulação e controle, as quais sobrevivem essas mulheres. Elas têm nome dentro do vocabulário jurídico, elas têm nome dentro do vocabulário psiquiátrico, psicológico. Nós temos a primeira tática de manipulação e controle de uma vítima chamado gaslighting. O agressor distorce todos os fatos e omite situações para fazer com que a mulher ou o homem, né, seja qual for a vítima, de duvidar de sua própria memória, percepção e sanidade. Outro tipo de tático de manipulação e controle, nós temos o isolamento, que eu chamei exclusão também da mulher. O abusador ou abusadora, nesse sistema psicotrônico, afasta a vítima de amigos e familiares, muitas vezes criticando essas pessoas que são as vítimas, as mulheres, as TIAs, ou criando situações de dependência emocional e financeira, da qual a mulher, gente, não consegue se desvincular. A humilhação é outro modus operandi desse sistema psicotrônico, esse sistema tecnológico. Eles ridicularizam, insultam e expõem a mulher publicamente, na frente de amigos, na frente de filhos, para diminuir sua autoestima. Eles também lidam dentro do lar, jogando filhos contra a mãe contra os filhos e fazendo com que os filhos não acreditem na mãe. Ou seja, chega a um ponto que a mãe vai ensinar uma tarefa escolar para o filho ou para a filha e eles dizem que não querem que ela ensine, que ela não é capaz disso, certo? São vários tipos de traçados que a gente poderia delinear. Também tem um outro modus operandi, que é a chantagem emocional. É o uso de culpas ou ameaças de abandono, de se ferir ou de tirar algo importante para forçar a submissão da vítima, certo? Dentro das formas de tortura psicológica, institucional, extrema, nós temos também, na maioria das declarações das vítimas, a privação sensorial ou do sono. Essa privação, gente, ela só pode ser aplicada se for por pessoas da área, se for por médicos ou pessoas da área da psicologia, da psiquiatria, tá? Então, a privação do sono sensorial é uma tática usada para desorientar a pessoa e quebrar sua resistência mental. Outra tática também é a ameaça de morte ou danos graves à vítima
ou aos seus familiares, causar um estado assim, de terror constante através de ameaças diretas contra a vítima ou seus entes queridos. Então, em qualquer lugar, está numa festa, ela está ouvindo essa ameaça. Como que ela ouve? Através da telepatia sintética. Então, o que ocorre? Ela ouve, as pessoas em torno dela não vão ouvir. Então, ela olha para todos os que estão em torno dela, buscando uma expressão facial que designe: olha, eu também estou ouvindo, mas ela não encontra isso naqueles que estão ao lado dela. E mais, tem uma consequência grave para esse modus operandi, para essa tática. Eles vão começar a achar que ela está com problemas, certo? E podem começar a indicar para ela o caminho para o matadouro. O que é o caminho para o matadouro? É o divã do psicólogo e do psiquiatra, viu? Essa é a verdade. As mulheres vítimas, elas também sobrevivem ao cárcere privado ilimitado de locomoção, através das ameaças, através do medo, né? Sobre a mente da vítima, através da telepatia sintética, eles conseguem impedir que a pessoa saia de casa ou tenha acesso a meios de comunicação. Então, a frequência às redes sociais com depoimentos é o único meio para muitas de se defender e de denunciar o que está sendo o que está ocorrendo, tá? Existem contextos de ocorrência. Quais são os contextos de ocorrência? Quaisquer, tá? Então, nós temos aí, por exemplo, na violência doméstica, a lei prevista na lei da Maria da Penha, não é? No ambiente de trabalho, o mobbing, o assédio moral, mas nada disso é funcional, porque quando a vítima começa a denunciar: estou ouvindo isso, estão fazendo isso, estão falando aquilo, seja nos canais de denúncias, tá? Seja dentro de uma delegacia ou no Ministério Público, eles começam a duvidar a vítima até da sua sanidade, porque eles alegam que telepatia sintética não tem uma comprovação científica plausível, ou seja, o Poder Judiciário ele não está capacitado a lidar com esse tipo de organização criminosa, certo? Nós sabemos que aqui no Brasil a violência é crime, porque nós encontramos no 147, o artigo 147b do Código Penal. E a violência, ela pode causar sequelas graves, como a depressão, ansiedade e transtorno de estresse pós-traumático, TEPT. O que ocorre é que todas essas vítimas, mulheres ou homens que sejam, os tiais, eles estão incorrendo em risco de ter essa sequela, todos eles, pela conversão dos pensamentos, de seus pensamentos e pelo conteúdo que lhes chegam através de várias pessoas, grupos e equipes, através da chamada telepatia sintética, que é uma realidade. Certo? O judiciário também reconhece o direito à indenização por danos morais em casos comprovados de abuso psicológico. Só que o Poder Judiciário, ele não trabalha com inquéritos em investigar todos esses modos operantes que são praticados através dessa organização criminosa psicotrônica, que é uma organização tecnológica na qual médicos, engenheiros, civis, militares, todos se investem de um poder e de um uso e de um abuso, porque tem a certeza ampla da impunidade, certo? Dentro dessas práticas, eu quero dizer para vocês que essas mulheres guerreiras, que hoje elas estão por mim sendo homenageadas, elas sobrevivem aos estupros eletrônicos. Nós já ouvimos falar em estupros de diversas maneiras, inclusive estupros que ocorrem como crimes de guerra. Não é? Falar que o Ocidente não vive um crime de guerra, isso é mentira. O Ocidente vive amplamente através dos estupros eletrônicos, os chamados crimes de guerra, principalmente porque os militares estão em meio a todas essas práticas. Porque no meio militar, gente, existem estudos científicos, práticas científicas em torno de práticas militares para serem aplicadas em tempos de guerra ou em situações específicas, tá? Então, torturas está dentre os itens praticados, sim, durante crime de guerra, principalmente para colher depoimento do inimigo. O estupro eletrônico não é o estupro virtual. O estupro virtual, inclusive, ele veio para cercear o estupro eletrônico.
o estupro eletrônico foi denunciado antes da criação dos estupros virtuais. Essa é a verdade. Mas o estupro eletrônico é um crime de violência sexual cometido por meio de tecnologias e controle externo neurocerebral, além da monitoração criminosa para observar o deslocamento da vítima sem contato físico direto entre o agressor e a vítima. Esses crimes envolvem frequentemente coerção, ameaça, chantagem, manipulação, tudo o que possa ser feito para o desequilíbrio mental da vítima, além de dores extremas que são impostas às vítimas com a introdução do órgão sexual masculino e ou compatível, né, ao aspecto, não aspecto, porque não é visível, não tem contato físico, as formas, não é, a textura. Então, a introdução não só do órgão sexual masculino, mas de objetos diversos, pontiagudos, que resultam em dores, inclusive objetos cortantes, não é? Em cada orifício do seu corpo. Práticas de estupros dessa categoria contam com a telepatia sintética, que é o som, a sonorização da tortura, que produz os sons como risos e falas dos estupradores, gemidos, provocações, insultos, entendeu? Barulhos de pancadas e uma série de outras sonoplastias de tortura. Então, risos e falas dos estupradores nas sequências de tortura, mesmo sem contato físico, impossibilitam totalmente a defesa da mulher, das vítimas em geral. O Superior Tribunal de Justiça, o STJ, ele tem consolidado o entendimento de que o ato libidinoso pode ser cometido sem o contato direto, reconhecendo o estupro do vulnerável incitado por outros meios. Mas nunca, gente, nunca o STJ decidiu objetivamente sobre essa modalidade de estupro, que é o estupro eletrônico, apesar de inúmeras denúncias e petições realizadas. Então, hoje, eu estou homenageando mulheres vítimas da incredulidade do poder judiciário, mulheres que resistem, que são resistência ao descaso jurídico, mulheres que alegam. O descaso jurídico, gente, é porque alega. O que acontece no meio jurídico? A alegação é de que não há nenhuma evidência científica ou legal que comprove a existência ou o uso dessa chamada telepatia sintética durante esses estupros, segundo declaram as mulheres. E ainda que o termo telepatia sintética não é reconhecido pela ciência ou pelo sistema jurídico como um fenômeno real ou uma forma de cometer crimes, mas cometem. Eles cometem, sim, os estupros eletrônicos usando esse recurso. Enquanto isso, mulheres seguem sofrendo estupros e há 40 anos lutando para comprovações através de denúncias, fotos, pesquisas apresentadas nas redes sociais, individualmente ou em grupo, blogs e livros, literaturas apresentadas no Brasil e por todo o mundo. Hoje já existe uma vasta literatura. É realmente trágica a posição jurídico nacional. Temos o estupro definido como um crime de agressão sexual, que envolve relação sexual ou outras formas de penetração ou ato libidinoso, realizados contra a vontade da vítima ou sem o seu consentimento. A legislação hoje e a ciência tratam o estupro com base em evidências físicas, psicológicas e comportamentais, e não em conceitos paranormais ou tecnológicos hipotéticos. É aí que está a nossa dificuldade em falar sobre telepatia sintética e o estupro sem conjunção carnal, certo? Porque eles consideram que não existe comprovação. Esse embasamento tem favorecido estupradores na continuidade de suas ações diante das sequelas apresentadas pelas torturas que transformam as vítimas em portadoras de problemas mentais, emocionais, psíquicos. E as vítimas, as mulheres, são impedidas de depoimentos confiáveis, porque o traçado do depoimento traz uma realidade que o Poder Judiciário não reconhece. Né? Então, o que acontece? Diante de seus depoimentos, das suas denúncias, podem ocorrer ameaças de internações, interdições, abuso de poder, né? São ações de abuso de poder que disputam com a omissão e conivência criminosa. A telepatia sintética tem existência, gente. Tem existência e tem prática criminosa. Ela é usada com desvio ético por torturadores que têm existência real. É uma disciplina do curso de parapsicologia.
É uma disciplina legalizada? Como é que é esse negócio de parapsicologia? Na legalização no Brasil, não existe um reconhecimento oficial da parapsicologia como ciência. Mas também não existe, da mesma forma, reconhecimento da física ou da psicologia como ciência. Vamos deixar isso claro? No entanto, o exercício da profissão de um parapsicólogo, que é uma profissão, é permitido e existem cursos, inclusive pós-graduações reconhecidos pelo Ministério da Educação, o MEC, no Brasil, como a pós-graduação em parapsicologia e ciências mentais. A telepatia sintética, gente, também é conhecida como teclepatia. É um tópico que aparece nos cursos de parapsicologia e ciências mentais, mas geralmente sob a ótica de tecnologia de interface cérebro-computador, BCI, em vez de fenômenos puramente espirituais. Diferente da telepatia clássica, que seria a troca direta de pensamentos entre mentes. A telepatia sintética, da qual são vítimas essas mulheres no Brasil e no mundo, envolve o uso de dispositivos eletrônicos para captar sinais cerebrais e traduzi-los em mensagens enviadas a outra pessoa ou máquina. Então, toda uma programação pode ser feita e pode ser cumprida, inclusive através de estupros eletrônicos. A capacidade de malignidade do ser humano transformou a telepatia sintética como instrumento de tortura e abuso sexual e mental, em técnicas de indução ao suicídio, estupros eletrônicos e abusos mentais. As mulheres e vítimas, em geral, são denunciantes a suplícios por mais de 40 anos. As leis em defesa da mulher cerceiam as mulheres, mas não a protegem devidamente contra as práticas mentais, criminosas e sexuais tecnológicas. Portanto, mulheres tis, alvos, são guerreiras e sobrevivem pela vontade de viver e lutar por suas vidas, por seus filhos, mas em cada dia que passa em suas vidas, existe uma certeza de presente violência que extermina a possibilidade de um dia normal, sentimentos normais, risos, alegrias, momentos em famílias, carreiras, bons empregos. Tudo isso é marginalmente descartado da vida de uma vítima do sistema psicotrônico, que buscam atuar, essas vítimas, essas mulheres, elas buscam atuar na confiança, certo? De um Deus verdadeiro. E o sistema psicotrônico é um Deus decididor da vida de cada mulher, cada vítima. É assim que esses mentores desse sistema querem atuar na vida das vítimas, como se fosse um Deus, certo? Mulheres tis alvos são seres humanos normais até momento da apreensão mental. Está vivendo ali sua vida, amanhece ouvindo voz. Virou esquizofrênica da noite para o dia, não. Foi apreendida por um sistema e a partir daí você tem que se tornar uma consciente, senão eles programam a sua mente. A partir daí, do momento de apreensão e de tortura, certo? Essas mulheres, elas podem sim se tornar problemáticas e doentes pelos abusos e torturas durante cárcere psíquicos. Mulheres X alvos, mães estudantes, elas não conseguem trabalho em acordo com suas capacidades, pois capacidade é um dos itens controlados pelo sistema. Mulheres X exercem a fé em Deus e perseverança em busca da alforria, negada pela justiça dos homens, acreditando no fim dessas torturas e na feitura da justiça e aplicação das leis que condenam todas as práticas cometidas, mas sem atuação direta no momento do poder judiciário. Mulheres X alvos têm seus corpos, mentes e organismos violados ininterruptamente. São hediondas as práticas às quais são submetidas e com tremendo esforço essas mulheres, essas guerreiras, elas mantêm um comportamento social e familiar normal, na medida do possível, com grande sacrifício e desgaste, um grande estresse, para evitar serem alvos de falsos lados de